Olá, boas-vindas a esse guia explicativo, um conteúdo educacional trazido pela Ford College. Bom, na nossa jornada recente explorando o ecossistema Web3, nós mergulhamos nas ferramentas para medir o desempenho de redes como a Solana, certo? Só que agora a gente precisa lidar com o depois. O foco de hoje é pegar aquele caos absoluto, aquela montanha de métricas brutas geradas durante os testes e transformar tudo isso num relatório de engenharia polido, claro e super direto ao ponto. Vamos entender passo a passo como analisar e relatar resultados de comparativos de desempenho com o rigor que a engenharia exige. Como em qualquer grande projeto de engenharia, a gente precisa de uma planta baixa. Nosso roteiro hoje é este. Começamos enfrentando o caos dos dados brutos. Depois passamos para limpando e organizando os dados e a arte da normalização. Na sequência, vamos para visualizando o desempenho comparativo. Construímos a tabela e relatório de resultados e, por fim, fechamos com a conclusão e seus próximos passos. Vamos lá! Parte 1. O caos dos dados brutos, enfrentando a tempestade de números. Olha, dá de cara com arquivos e mais arquivos cheios de valores separados por vírgula, logo depois de uma bateria pesada de testes, dá um certo pânico, né? É super normal. São milhares de linhas contaminadas com variações do escalonador de tarefas, atividade de sistema rodando em segundo plano e aqueles famosos artefatos de rotação de líder que a gente já discutiu. E aí vem a grande pergunta de $1 milhão. O que a gente faz com todos esses dados brutos? Bom, a principal sacada aqui é: ninguém precisa usar absolutamente todos os números. A missão é meio que esculpir esse bloco gigante de dados, tirando todo o ruído para revelar a verdadeira performance que está escondida lá dentro. E é exatamente isso que nos leva à nossa segunda etapa. Limpando e organizando os dados, esculpindo a forma inicial. Limpar os dados não é uma frescura estética, tá? É literalmente a fundação para que o comparativo de desempenho tenha alguma credibilidade. E o coração dessa limpeza é um conceito chamado janela de estado estacionário. Basicamente é aquele período super estável onde o throughput do sistema finalmente se equilibrou. A gente precisa isolar isso das anomalias de quando o sistema está aquecendo no começo do teste e de quando ele está esfriando no final. Na prática, a gente garante isso sendo implacável com as regras de rejeição. Por exemplo, cortando fora cirurgicamente os primeiros e os últimos 60 segundos de cada execução. É só assim que a gente encontra a verdadeira linha de base do desempenho. Com o ruído devidamente varrido para debaixo do tapete, avançamos para a etapa 3, a arte da normalização, nivelando o campo de jogo. Quando estamos comparando testes que têm durações diferentes, perfis de carga variados ou até tamanhos de lote que não batem, normalizar os dados não é opcional, é obrigatório. Sem isso, a gente corre um risco gigante de achar que uma mudança na configuração do sistema melhorou o desempenho, quando na verdade foi só uma diferença na forma como medimos. Pensem no contraste absurdo entre o caos dos dados brutos, com aqueles contadores malucos sem referência, e os dados normalizados. Ao dividirmos o total de transações que deram certo pelo tempo exato da nossa janela de estado estacionário, bum, temos a verdadeira taxa de transações por segundo. Colocar tudo na mesma unidade e na mesma janela é o que torna a comparação à prova de balas. E para garantir que a gente não se perca no processo, usamos um fluxo de análise supermodular. É tipo um checklist de engenharia que serve para qualquer experimento. O passo 1 são os testes de sanidade, os sanity checks, só para ver se os metadados fazem sentido. Depois, passo 2, definir a janela de estado estacionário. Passo 3, filtrar e normalizar a base. Passo 4, calcular as estatísticas em cima disso. Passo 5, criar as visualizações. E, finalmente, o passo 6, escrever o relatório. Seguir essa receita protege nossos dados originais e constrói evidências incontestáveis. Agora entramos na quarta etapa, visualizando o desempenho comparativo, a ponte entre números e intuição. Vamos ser sinceros, raramente os diretores, investidores ou outras partes interessadas vão olhar para uma planilha lotada de números e entender tudo com a mesma facilidade que nós. O grande desafio aqui é traduzir aqueles números limpinhos em padrões visuais que qualquer um consiga bater o olho e entender. Por isso, temos algumas regras sagradas. Primeiro, eixos compartilhados são obrigatórios em gráficos comparativos. Não dá para comparar laranjas com maçãs. Segundo, a paleta de cores tem que ser consistente do início ao fim para não confundir o leitor. Terceiro, os intervalos de confiança precisam estar lá, bem rotulados. E quarto, qualquer mudança de configuração no sistema precisa estar anotada no gráfico. É assim que a gente conta a história dos dados de forma justa e totalmente transparente. Uma ferramenta absurdamente útil para isso é a ICDF, a função de distribuição acumulada empírica. O nome é complicado, mas a ideia é genial. Ela oferece uma precisão incrível para analisar os famosos trade-offs, os custos e benefícios. Funciona assim: se você sobrepõe duas curvas no mesmo gráfico e a linha da configuração B aparece à esquerda da linha da configuração A,
Isso é a prova visual e matemática de que a configuração B é mais rápida, tendo latência menor, em praticamente todos os cenários avaliados. É bater o olho e entender. E todo esse nosso esforço culmina na etapa 5, tabela e relatório de resultados, o artefato final. Chegou a hora da verdade. É aqui que a gente destila todos aqueles milhares de pontos de dados em uma única tabela comparativa, limpa e direta. Se a gente olhar com atenção, a história inteira do teste aparece. Olha só, a configuração B conseguiu um throughput um pouquinho maior, batendo 2.250 transações por segundo contra as 2.000 da configuração A. Ela também mandou super bem na latência de cauda nos percentis 90 e 99. Mas nem tudo é de graça na engenharia, né? Essa melhoria cobrou seu preço. A configuração B exigiu um uso médio de CPU bem maior nos nós validadores, pulando de 65% para 72%. O custo-benefício fica escancarado e perfeitamente documentado na tabela. Mas calma, como a gente sabe que essa diferença pequena de latência não foi só sorte ou um ruído aleatório? É aí que entra o nosso número mágico, 95%. Ao relatar diferenças muito sutis, é fundamental calcular um intervalo de confiança de 95%, usando técnicas estatísticas como reamostragem por bootstrap. Isso vai nos dizer, com rigor matemático, se aquela melhoria no percentil 90 é realmente significativa ou se é só ruído do sistema. Isso separa os profissionais dos amadores e elimina de vez os achismos do nosso relatório. E assim chegamos à nossa última parada. Conclusão e seus próximos passos. Preparando para o mundo real. Toda essa jornada detalhada de isolar períodos estáveis, normalizar dados, criar gráficos honestos e calcular incertezas estatísticas tem um propósito muito claro. Esses artefatos, esses relatórios, são a base analítica sólida que a gente precisa para variar com justiça qualquer inovação em redes de alta performance como a Solana, em ambientes reais de produção. E para fechar com chave de ouro, guardem esta frase que resume a ética de qualquer análise de desempenho. Descreva o que a evidência suporta, não uma superioridade categórica. É uma baita reflexão, não acham? Imagine como as discussões de tecnologia seriam muito melhores se todos tivessem essa honestidade intelectual com os dados. Para continuar mergulhando nesses temas, entender mais sobre a arquitetura da Solana e dominar a infraestrutura da Web3, visitem o site da Forge College acessando forge.college. Muitíssimo obrigado por acompanhar este guia explicativo hoje e até a próxima jornada.